Aqui a gente parte para a fase primária da hemostasia. Hemostasia primária é aquele momento em que o organismo identifica um furo, vamos assim dizer, na artéria, na veia, enfim, no vaso. Tem um furo. Caramba, ele precisa tampar aquele furo a qualquer custo e rapidamente, porque senão está perdendo sangue. E aí, nesse momento, nada mais fácil do que o organismo arrumar alguma coisa que já está pronta e só jogar ali para tampar aquele furo. E quem que ele tem de prontidão para isso? A famosa plaqueta. A famosa plaqueta, que é aquele gremlinzinho, é o bichinho bonitinho, quietinho, tá na corrente sanguínea, tá correndo junto lá, e aí de repente vê um buraco, puxa, a plaqueta é ativada e vira aquele bichinho do gremlin, era bonitinho, mas a hora que vira ativada, nossa, começa a emitir braço, começa a grudar em tudo, gruda no buraco, gruda na plaqueta do lado, gruda na outra, vai grudando em tudo, para poder tampar aquele buraco o mais rápido possível. E essa é a hemostasia primária, é essa agregação plaquetária que acontece em determinados locais, de exposição do endotélio, de rompimento de vasos, propriamente dito, e é o que também acontece, por exemplo, num vaso sanguíneo que tem uma placa de aterosclerose, por exemplo. Essa placa de aterosclerose, ela pode erodir, ela pode romper a camadinha ali do endotélio e ficar exposta. Isso para o organismo, para uma plaqueta, que ela vê aquela placa exposta, para a plaqueta, ela não sabe que aquilo é uma placa. Ela olha para aquilo e fala, opa, tem um furo ali no vaso. Então, vai lá imediatamente, ela é ativada, e a partir do momento que ativa uma plaqueta, ela própria produz outras substâncias, assim como o endotélio ali também, para chamar e ativar outras plaquetas. E é aqui que entra o contexto dos antiagregantes plaquetários. São justamente substâncias para inibir, impedir com que ocorra a junção de várias plaquetas ali, por exemplo, no caso de uma placa, lá dentro da coronária, predispondo a fazer um IAM. Então é aqui que entra nossa atuação, nosso raciocínio clínico de como atuar nessa fase primária da hemostasia. Essa ativação da plaqueta, ela se dá, na verdade, de 3 maneiras. A primeira delas, clássica, já sabido há muitos anos, o famoso tromboxano A2. Lá na cascata do ácido araquidônico, na ciclooxigenase 1, essa substância, o tromboxano, serve de estímulo na parede da plaqueta, fazendo com que ocorra a ativação do ADP plaquetário. Quer dizer, em outras palavras, ativa propriamente a plaqueta, faz ela virar o gremlinzinho, faz ela ficar lá, louca ali, ó, grudando em tudo. Então esse é o primeiro ponto para se ativar uma plaqueta. E aqui um adendo, né? Por que isso acontece? Por que num processo inflamatório eu preciso de ativação plaquetária? Porque no momento onde tem uma inflamação no local da ativação do ácido araquidônico, nesse ponto, é para combater uma bactéria, é para combater alguma coisa que não está legal. Com isso, as células de defesa acabam produzindo, por exemplo, proteases que acabam danificando o tecido e pode danificar algum vaso. Por isso que entra em ação a plaqueta está junto. Para ela, caso isso ocorra, ela está junto e pronta, já sendo ativado pelo tromboxano A2, para poder fazer a coagulação ali naquele momento. Outra via para ativação da plaqueta, os famosos receptores P2 e Y12. É um receptor na membrana da plaqueta que também serve de estímulo, além do tromboxano A2, e faz com que a plaqueta entre em atividade e vire o gremlin dessa maneira também. Então, primeira coisa, tromboxano A2. Segundo, receptores P2 e Y12. E terceiro receptor de ligação, na verdade, é o que faz uma ligação de uma plaqueta com a outra, chamado glicoproteína 2B 3A. É como se fosse a mãozinha da plaqueta, em que uma plaqueta com a glicoproteína 2B3A vai se ligar a outra plaqueta também com a mãozinha com glicoproteína 2B3A. E só um adendo aqui interessante. A plaqueta não chega simplesmente a dar uma mãozinha para outra só. Não. Entre uma mão e outra da plaqueta vai um tubo de cola, vai um tubo de fibrinogênio. Porque a hora que uma plaqueta dá a mão com a outra, segurando esse tubo de cola, lá na hemostasia secundária, que vai ter toda a cascata de coagulação, vai produzir uma substância que vai furar tubo de cola, que é o fibrinogênio, para virar fibrina. Porque como que você tem que entender isso? Quando uma plaqueta dá a mão para outra, é uma ligação muito fraca. Com a própria corrente sanguínea ali, com o próprio fluxo sanguíneo dentro do vaso sanguíneo, pode fazer com que uma plaqueta solte a mão da outra. E caso não ocorra a hemostasia secundária, é isso que vai acontecer. Uma plaqueta deu a mão para outra, não foi feito a cola, não consolidou esse tampão, então isso se desfaz mais fácil. A plaqueta solta a mãozinha da outra mais fácil. Em compensação, quando vem a hemostasia secundária e ocorre tudo certinho, rompe aquele tubo de cola que joga essa cola espalhando, grudando definitivamente essas plaquetas. Então,
São 3 mecanismos para justamente bloquear essa agregação plaquetária. 2 vias dessas para inibir a ativação da plaqueta e uma terceira via para inibir com que uma plaqueta grude na outra. Em outras palavras, a gente tem medicação agindo no tromboxano A2, agindo nos receptores P2 e Y12 e agindo na glicoproteína 2B, 3A. E é isso que a gente raciocina, então, no dia a dia. Você está lá, chega um paciente com um IAM, com supra, por exemplo, dor no peito, começou os sintomas, você identifica, legal. O que automaticamente tem que vir na sua cabeça? Se ele está tendo esse IAM com supra, é uma coronária que fechou. E quem que fecha nessa fase inicial? As plaquetas. É elas que formam, na hemostasia primária, formam aquele trombo, aquele tampão plaquetário. Então, eles vão se unir e formar aquele tampão. O que você tem que pensar? Caramba, não posso deixar mais e mais plaquetas serem ativadas, porque a hora que ela ativa uma plaqueta ativa, ela começa a ativar outra, e vai chamando mais plaqueta gremlinzinho, vai chamando, vai chamando. Então, imediatamente, quem que vem à cabeça e tem que fazer parte da sua rotina de atendimento de paciente com IAM? Famoso AS, ácido acetil salicílico. O AS é um anti-inflamatório. Ele tem uma característica anti-inflamatória quando utilizado em doses altas, acima de 500 miligramas de 6 em 6 horas. Doses acima de 500 miligramas têm um efeito sobre inibição de COX-1 e COX-2. Olha que interessante isso. Agora, em baixas doses, notadamente entre 100 e 300 miligramas por dia, o mesmo AS, a famosa aspirina, não tem uma ação anti-inflamatória. Ela tem uma ação muito mais específica para bloquear justamente o tromboxano A2 lá da plaqueta. Que a gente administra o AS para o paciente, é justamente isso que a gente está fazendo. Fazendo com que o AS chegue lá na plaqueta, lá na membrana da plaqueta e bloqueie a ação do tromboxano A2. E aí aqui cabe um detalhe, né? Essa ligação é irreversível. Uma vez que inativou, não volta mais. E vamos lembrar que a plaqueta não tem núcleo, a plaqueta é um pedaço de um megacariócito formado lá na medula óssea, que libera essas partículas, libera esses pedacinhos. Como ela não tem núcleo, ela não tem como gerar mais ácido araquidônico, não tem como partir do DNA, RNA mensageiro, vai lá para o ribossomo, para então produzir proteínas. Não tem como fazer isso. Por isso que quando você dá o AS, quando a gente administra o AS para o paciente, é definitivo. Ele gruda lá na plaqueta e não sai mais. E a plaqueta, ela se renova de 8 a 12 dias. Além de fazer esse bloqueio por essa via, os estudos foram mostrando que fazer bloqueios associando outro antiagregante plaquetário, puxa, faz a diferença, porque inibe ainda mais a ativação plaquetária. E aí a indústria farmacêutica criou inibidores dos receptores P2 e Y12. Aqui, notadamente, são 3 substâncias que agem, são 3 antiagregantes plaquetários que agem inibindo os receptores P2 e Y12. O primeiro deles, clopidogrel, depois ticagrelor e prasugrel. São os 3 antiagregantes que a gente sempre pensa quando vai associar o segundo antiagregante plaquetário. E por último, uma outra substância que vai agir lá no receptor de glicoproteína 2B, 3A, que é o tirofiban. O tirofiban é uma medicação venosa que vai lá e não deixa uma plaqueta dar a mãozinha para outra, inibindo os receptores de glicoproteína 2B, 3A. Para o nosso dia a dia, o que a gente pode lançar mão? Do clopidogrel, do ticagrelor e do prasugrel. O que é o que a gente mais encontra na nossa realidade? O clopidogrel é o que mais tem, 75 miligramas do comprimido, faz uma dose de ataque de 4 comprimidos, quer dizer, 300 miligramas, e depois passa a fazer 1 comprimido por dia em associação com o AS. O AS também faz uma dose de ataque de 100 a 300 miligramas, mastigando o AS, vamos lembrar, e associa o clopidogrel. Qual a diferença entre o clopidogrel, prasugrel e o ticagrelor? Clopidogrel e o prasugrel, eles têm uma característica que é a ligação irreversível com a plaqueta. Vai lá, bloqueia o receptor e acabou. Não tem como soltar mais, aquela plaqueta está inativada. Em compensação, o ticagrelor não. Ele faz a ligação reversível. Então, ele se liga lá no receptor temporariamente. Notadamente, até 12 horas, 24 horas, ele já vai perdendo o efeito. Então, isso é importante, porque quando a gente pensa em associar um segundo antiagregante plaquetário, esse paciente pode precisar ir para a cirurgia de urgência. Se a obstrução for muito importante, se não conseguir fazer angioplastia, algumas vezes precisa ir para a cirurgia de revascularização aberta, cirúrgica. E se a gente faz uso de clopidogrel e prasugrel, a ligação é irreversível, então vai ter que esperar pelo menos de 5 a 7 dias para poder operar esse paciente, principalmente o prasugrel, que o prasugrel tem um poder maior do que o clopidogrel, uma ação muito melhor. E isso é bom, mas é ruim,
Por isso que muita gente vai falar assim, você vai ouvir falar assim, para usar o prasugrel tem que ter anatomia conhecida da coronária. É por isso, para saber se aquele paciente não é candidato à cirurgia. Se for candidato à cirurgia, deve evitar fazer. Às vezes o paciente precisa de urgência para a cirurgia. Então deve evitar fazer o segundo antiagregante nessas condições. Entre o prasugrel e o clopidogrel, duas questões. Primeira delas, o clopidogrel ele depende de dupla metabolização. Ele precisa de uma primeira metabolização lá no intestino para ser absorvido e depois uma metabolização hepática. Por conta dessa dupla metabolização que ele precisa sofrer, ele não é uma medicação ativa, ele é uma prodroga, que a hora que o organismo absorve, faz essa primeira passagem e a segunda, e aí sim ele vira uma droga ativa. Por isso que o efeito do clopidogrel começa a ter relevância depois de 4, 5 horas da administração, porque ele precisou desse metabolismo. Além disso, tem muitas pessoas, notadamente 30% da população, que não faz adequadamente essa dupla metabolização do clopidogrel. Por isso que, nos estudos, de maneira geral, o clopidogrel tem uma eficiência menor. Quando pega um N de pacientes grandes, avalia a eficácia do clopidogrel frente a prasugrel e ticagrelor, a gente observa que o clopidogrel tem uma ação inferior. Já o prasugrel, ele não precisa dessa dupla passagem. Uma vez só, e de uma única molécula, ele parte, vamos assim pensar, como se quebrasse de 8 a 10 partículas ativas. Quer dizer, é muito mais eficiente que o clopidogrel. Age muito mais rápido, não precisa de dupla metabolização, então em 1 hora o prasugrel está agindo, com uma potência muito maior que o clopidogrel, mas com aquele detalhe também de fazer uma ligação irreversível. Então, se esse paciente precisar de cirurgia, foi feito prasugrel, vai ter que esperar, porque aumenta muito o risco de sangramento. Já o ticagrelor faz uma ligação reversível e geralmente é o de preferência para quando esse paciente vai para o CAT. Vai para o cateterismo, de preferência fazer ticagrelor, porque que é o Brilinta, o nome comercial, 90 miligramas, faz uma dose de ataque com 2 comprimidos. Se precisar de cirurgia, ele em menos tempo já perdeu o efeito. Tá? Quando que você entra com o segundo antiagregante plaquetário num IAM? O paciente chegou, vai fazer o AS, desde que não tenha contraindicações. E aí, eu faço o segundo antiagregante plaquetário? Depende. Se esse paciente tiver previsão de transferência para um local de referência para fazer cateterismo em até 24 horas, você não faz o segundo antiagregante, espera. Por quê? Você fazer agora, ou esse paciente receber o segundo antiagregante em 12, 18 horas, não vai dar diferença alguma de ter feito agora ou daqui 12 horas. Não dá diferença. Mas, se esse paciente não tem previsão, for demorar mais de 24 horas para poder ir para um serviço de referência, aí você está autorizado e deve fazer o segundo antiagregante ainda ali na emergência. Fez, era um IAM sem supra, já fez o AS, legal, o paciente melhorou, tudo mais, está ali, fez a enoxaparina, legal. E aí, não vai ser transferido? Não, vixe, aqui costuma demorar, ainda mais que o paciente está assintomático, os hospitais estão cheios, o hospital de referência está lotado, vai ficar aqui provavelmente mais de um dia. Então faz a dose do segundo antiagregante, entra com clopidogrel, nesses casos, 300 miligramas, 4 comprimidos, dose de ataque, tá? Você não vai ter prasugrel, não vai ter ticagrelor, que são medicações mais caras, então o clopidogrel é o que tem pro dia a dia, e aí pode ser usado nessa situação.